Fala comigo, vascaíno. Aqui quem fala é o Xande, o Batman da torcida. O vídeo de hoje tá recheadaço de notícias, é claro. A gente vai fazer aquele girão de notícias para vocês de forma bem dinâmica e objetiva, falando aí sobre a situação de Salomão Rodrigues, centroavante do Godoy Cruz, que foi ventilado no Vasco. Consórcio do Maracanã barrou Vasco e Sport no domingo, às 16 horas, não esse domingo, né, no outro, às 16 horas. E eu vou falar a respeito desse tema e mostrar na tela para vocês que o argumento deles não tem justificativa nenhuma. Além disso, falaremos aí sobre a equipe sub-20 do Vasco que ganhou hoje de 2-0. E Souza quer voltar para o Vasco, mas não nesse momento. Vou dar a minha opinião, que é bem áspera a respeito desse tema, além de muitas dúvidas na formação do Vasco para enfrentar o Operário. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui nesse vídeo hoje. Então solta a vinheta e depois da vinheta tem informação. Vai lá! Vinheta já rodou, eu não posso deixar de pedir para vocês, claro, para se inscreverem no canal, ativar o sino de notificação. Nosso compromisso com a verdade é o nosso lema e sentar a dedadaça no like. Vamos às notícias porque é isso que importa. Falando primeiro a respeito de Salomão Rodrigues, centroavante que joga hoje no Godoy Cruz, tem 22 anos, 1,87 m. O nome dele foi fortemente ventilado no Vasco, inclusive pessoas, jornalistas soltaram que o Vasco já teria oferecido a compra de 50% do passe do atleta, mas Carlos Brasil, que é o diretor executivo do Vasco, tratou de desmentir e falou mais. Falou que o Salomão Rodrigues não está nem no radar do Vasco, não é nem um jogador especulado, não está nem na lista de possíveis reforços dentro do Gigante da Colina, ou seja, Carlos Brasil disse que isso é uma fake news e que Salomão Rodrigues não será jogador do Vasco, pelo menos não enquanto ele estiver lá, porque o Vasco não procurou o atleta e não tem negociações. Minha opinião seria talvez aí uma boa opção, mas não é o caso. Esse jogador não virá para o Vasco, pelo menos não nesse momento, segundo o Carlos Brasil. Agora, informação que me deixou com muita raiva: mais uma vez o consórcio do Maracanã querendo boicotar o Vasco. Mais uma vez. Cara, é inacreditável a forma com que as pessoas tentam manipular contra o Vasco, cara. É uma coisa muito absurda. Eu não sei por que a gente incomoda tanto. Eu não sei se é porque a gente lota ingresso. Eu não sei se é porque a gente lota os estádios todos os jogos. Eu não sei se é porque a torcida do Vasco canta os 90 minutos, além de lotar os jogos tendo em São Januário, estando no Maracanã. Pode botar estádio de 200 mil pessoas e a gente vai esgotar. Eles sabem disso e isso está incomodando a eles. E o consórcio vetou com o seguinte argumento: vai ter jogo do Fluminense um dia antes, por isso a gente não pode alugar o Maracanã para vocês no domingo. Porque tem jogo do Fluminense e Corinthians, se eu não me engano, aí no sábado. Mas eu vou soltar na tela para vocês aí agora várias vezes que aconteceu o histórico, se eu não me engano, de 2000 para cá. Vou soltar alguns jogos, inclusive 2022. Tiveram já no Maracanã partidas em sequências. Sábado, domingo, terça e quarta, se eu não me engano. Tá aí na tela para vocês aí. Vocês estão vendo e analisando friamente. Aí me diz, não tem outra explicação que não seja que estão querendo boicotar o Vasco. Meu sonho é de fato que o Vasco entre aí rasgando e consiga assumir de forma majoritária aí, de forma única, o consórcio do Maracanã. Tomara que abra a licitação e isso aconteça. Para isso acontecer, é claro, a gente vai precisar de grana e vai precisar de bons argumentos para poder estar assumindo de forma direta e única o Maracanã. Mas ser um sonho muito grande, dar um tapa na cara, claro, não de forma agressiva, como forma de expressão, dar um tapa na cara aí do consórcio do Maracanã, que, pelo amor de Deus, nota 0 pro consórcio do Maracanã. É uma palhaçada que estão fazendo com o Vasco. Eu fico muito revoltado com isso. Não tem outra explicação que não seja que estão querendo boicotar o Vasco. Não é possível, cara. Não é possível. O Vasco emitiu uma nota oficial, inclusive fazendo uma crítica e solicitando uma reconsideração dos fatos para que a gente possa jogar no Maracanã, mesmo a gente pagando mais caro, mesmo não tendo direito de participação com os lucros dos produtos vendidos, né, de alimentação e bebidas vendidos dentro do estádio. Agora, como pauta, queria trazer para vocês aí a respeito do jogador Souza. Souza falou mais uma vez que não quer voltar para o Brasil agora, que ele quer continuar jogando fora, que está muito bem lá e tudo mais.
mas a prioridade dele é voltar pro Vasco. Pô, o Souza já é um jogador, se eu não me engano, de 34, 35 anos. Aí volta pro Vasco com 40. Os caras estão achando que o Vasco é asilo, que o Vasco é brincadeira. Não é possível, cara. Não é possível. Depois que o cara passa dos 35, 36, todo mundo vira vascaíno. O Vasco virou casa de recuperação? Parece que é isso. Mas deixo aqui a minha opinião a respeito dessa situação. Não gostaria de ver o Souza de volta no Vasco. Sabe por quê? Ele falou lá atrás que esse ano ele estaria jogando no Vasco. Meu irmão, se o cara diz pra você que ele vai, ele afirma isso pra você, e inclusive ele soltou isso na mídia, essa notícia foi vendida pra nós vascaínos, ele inclusive falou que ia trazer o Kardec junto com ele, logo em seguida ia trazer o Coutinho, e ele alimentou a esperança em nós torcedores de que a gente estaria montando um elenco aí capacitado com jogadores que amam o Vasco, que gostam de vestir a camisa do Vasco e são crias da colina. Aí agora o cara diz, não, mas não é bem assim, eu tenho que ver minha carreira também, não sei o que, e muda de opinião. E agora mais uma vez, não, mais pra frente a prioridade é o Vasco. Pra mim, não precisa nem priorizar o Vasco, pode procurar um outro clube, porque o Vasco não pode ser tratado como última, nem penúltima, nenhuma das outras opções. Pra mim, quem tem que jogar no Vasco é quem queira estar aqui. Por pior, tecnicamente, que às vezes seja. Vamos botar aí como exemplo prático, Yuri Lara. Eu prefiro Yuri Lara do que o Souza. Sabe por quê? Porque eu sei que o Yuri Lara tá no Vasco porque ele quer. Ele tá no Vasco porque ama o Vasco e representa isso dentro de campo. Ele não tá tratando o Vasco como uma das opções. Ele tá aqui por vontade própria e por sonho de infância. Então é isso que a gente tem que valorizar e os resultados estão se refletindo aí dentro de campo. Ele é o líder de desarmes entre Campeonato Brasileiro, Série B e Série A. Ou seja, os números dele transformam nele hoje no melhor volante do Brasil. Agora o Vasco tem algumas dúvidas aí com relação à sua lateral esquerda. Inclusive fiz essa postagem na nossa página aí no Instagram falando a respeito disso. Léo Matos, o Everton ou Danilo Boza. Danilo Boza que é zagueiro, mas também já jogou em algumas vezes pela lateral direita. Quero a opinião de vocês. O que vocês acham a respeito da lateral direita? Fato é que Gabriel Dias não jogará, está treinando bastante para se recuperar e jogar aí contra o Novo Horizontino, no pior das hipóteses, talvez chegar contra o Sport. Mas enquanto isso, a gente tem uma dúvida aí na lateral direita. Lembrando, Léo Matos foi praticamente descartado pela comissão técnica do Zé Ricardo. Agora, quem sabe com o Maurício Souza, ele não tenha outra oportunidade. A tendência é que o Everton seja o titular, mas tudo pode acontecer, já que a gente mudou a comissão técnica e a gente não está acompanhando aí os treinamentos e a gente não sabe qual é a opinião do Maurício Souza. Outra dúvida no elenco do Vasco para a partida também contra o Operário é entre Getúlio ou Raniel, porque Getúlio foi muito mal na última partida, foi substituído no intervalo, o Raniel entrou, fez o gol, mas também deixar claro, o Raniel também não foi bem nessa partida. Então fica uma dúvida aí no ataque. Eu estou achando, opinião minha, que o Raniel voltará à equipe titular. Eu estou achando, um sentimento meu. Queria a opinião de vocês. Quem vocês preferem? Para mim não tem muita diferença. Entre Raniel e Getúlio não tem diferença. Teria teoricamente uma terceira opção, que seria colocar o Figueiredo como centroavante. Mas como o nosso elenco é limitado de jogadores que jogam pelas pontas, muito provavelmente o Figueiredo não será centroavante. Mais uma vez do Vasco. Agora falando de Vanderlei. Vanderlei é o goleiro do Operário. Jogou no Vasco no ano passado, mas não enfrentará o Vasco nessa partida porque ele ainda tem contrato com o Gigante da Colina. Automaticamente ele não poderá jogar essa partida e não veremos o Vanderlei na meta da equipe paranaense. Além disso, vale destacar muito a equipe do Vasco Sub-20, mudando um pouco aí também mais uma vez de notícia, fazendo aquele girão rápido para vocês. O Vasco ganhou hoje por 2-0 a equipe do Botafogo na semifinal no jogo de ida. Vem trazendo aí uma grande vantagem para o jogo de volta na semifinal aí do campeonato estadual. Muito importante, nosso Sub-20 está voando. Uma pena o nosso Sub-17 ter perdido por 4-1. Mas como o Zé Colmeia deixou aí na internet, fazendo campanha, galera, quem puder, compra o ingresso. Vamos apoiar nossa garotada do Sub-17 que estão jogando muito. Só perdemos, diga-se de passagem, na minha opinião, porque lá do lado do Palmeiras tem um garoto chamado Hendrick, que aquele moleque é muito fora da curva, é muito diferenciado, é diferente demais aquele garoto lá do Palmeiras. Mas é importante a gente estar lá em São Januário
e apoiar nossa garotada e quem sabe aí fazer uma virada histórica e garantirmos aí um título da Copa do Brasil Sub-17, o que valoriza muito a nossa garotada. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que chegaram nesse momento do vídeo. Não esquece de curtir, sentar dedada no like, óbvio. Compartilha o vídeo pra galera. Se inscreve e ativa o sino de notificação. Valeu? Um abraço!